E agora você comentou do setor que é para namorar, Uhum. né? Que você vai, pô, pegar, levar para sair, jantar, sair uma, duas, três vezes, depois cada um pro seu lado e vambora. E tem um setor que é aquele que, para casar, você fala, pô, esse aqui sempre tem que ter na carteira quando o assunto é Brasil, né? Lá, a economia nos Estados Unidos, você já comentou, é bem diferente. Mas qual que seria o setor aqui no Brasil, e se tem, né, na sua opinião, que é um setor que você precisa casar, sempre tem um pezinho ali. Eu diria que são dois setores que eu vejo como muito resilientes e que conseguem é, ganhar dinheiro no Brasil quase que em qualquer cenário, né? Uhum. Primeiro, o setor de bancos, né? Então, o setor de bancos, a gente já viu pô, N trocas de moeda no Brasil, a gente já viu inflação alta, inflação baixa, juro alto, juro baixo, e os bancos brasileiros continuam tendo uma rentabilidade sobre o Uhum. patrimônio muito alta, uma geração de caixa muito boa, um pagamento de dividendos muito robusto. Então, quando você olha o retorno histórico dos bancos brasileiros em todos esses ciclos econômicos, ele é muito bom, muito sólido, e ainda mais com o pagamento de dividendos, quando você olha o retorno incluindo os dividendos, né? Ou seja, se a gente usar aqueles dividendos para comprar mais ações e criar aquela bola de neve, aí o retorno fica espetacular, né? Desse setor. Tem desafios no momento? N desafios que a gente pode discutir no setor bancário. N. Mas eu acho que é um setor que, para o longo prazo no Brasil, é um setor extremamente resiliente. E um outro setor é o setor de utilidade pública, né, que a gente pode falar tanto do setor elétrico, ou setor de saneamento, enfim, mas são setores muito resilientes, com receita protegida à inflação, né, muitas vezes Uhum. em contrato, então eles conseguem repassar a inflação muito fácil, e isso no Brasil a gente sabe, historicamente, é um desafio para muitas empresas, principalmente o setor de varejo, o setor de consumo, que às vezes quando a inflação dispara, é complexo, as empresas ficam com dificuldade de repassar aquela inflação para os preços, isso corrói margens, é um business de margem baixa, Uhum. e aí as empresas entram em desafio, como estão entrando agora, né? A gente está Sim. vendo várias empresas do setor de varejo com um cenário complexo. Já o setor de utilidade pública, ele consegue repassar automaticamente essa inflação, tem pouco impacto em margens, enfim, é um setor também de retornos mais regulados, então são retornos menores do que Uhum. outros setores, mas quando você olha isso ao longo do tempo, né, e também usa aquela geração de caixa, aquele pagamento de dividendos, você consegue ter um retorno a longo prazo muito bom. Então, acho que esses dois setores são setores que dá para ter quase que em qualquer cenário. Quando você Legal. pensa em commodities, não é o caso, né? É um setor Uhum. muito mais ali de ciclo, né? Aham. Como você faz o play de ciclo, quando entrar, quando sair, enfim, é um setor difícil de fazer buy and hold, né? Em commodities. E aí o setor de consumo, varejo, mesma coisa, né? São setores mais cíclicos que aí vai depender muito do que a gente está achando do ciclo econômico, taxa de juros, Uhum. crescimento, enfim. Legal. E bacana que você colocou, né? Porque normalmente esses setores mais resilientes, eles apresentam uma volatilidade um pouco menor nos Sim. seus papéis, né? Só que é engraçado, pelo menos pegando a média dos papéis desses setores, é que no Brasil, olhando o Ibovespa, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Esses setores que apresentaram menor volatilidade, eles, nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, foram os que apresentaram o melhor retorno. O que é diferente se você for pegar um mercado desenvolvido, o mercado dos Estados Unidos, né? Normalmente você Exato. tem aí umas janelas de período mais longo em que a Small cap média rende mais, né? exatamente, que a média dos papéis ali de setores menos resilientes, mais voláteis, entregam, né, no longo prazo, retornos maiores. O que não é verdade aqui no Brasil, né? Isso é doido. Exato. Isso mostra bastante a nossa volatilidade macroeconômica, né? Aham. Voltando ao assunto que eu acho que o macro importa Uhum. no Brasil. E eu já vi um estudo muito interessante exatamente comprovando esse tópico, que é, às vezes você pega um papel que foi o melhor papel dos últimos 10 anos no acumulado, às vezes é um papel do setor elétrico, mas ele não foi o melhor papel em nenhum dos anos na bolsa, né? Uhum. Ele está sempre ali entre os top 10 ou top 15 da bolsa, Sim. nunca foi o destaque em um Uhum. ano só, mas quando você acumula, né, um papel que vai relativamente bem todos os anos, você tem um retorno composto, né, excepcional, né? Isso é legal, né? Porque eu falo pro pessoal que investimentos, ele é um campeonato de pontos corridos. O pessoal acha que tem que ganhar todo jogo, que é chave ali, é sempre mata-mata, né? Então tem que ter o melhor papel todo ano, tem que ter a melhor carteira todo ano. Não.
Se você tiver um bom time, né, uma boa seleção de ações, que não precisa performar brilhantemente, mas que tem ali um time bem coeso e tal, você tem capacidade plena, né, E de ganhar o nem na campeonato. própria carteira você precisa acertar tudo, porque é igual o jogo de Exato. pôquer, assim, você precisa ganhar uma mão muito bem. E o Uhum. resto você pode perder, tá tranquilo. Perfeito. Então, se você ganhar uma ação muito bem, vamos supor que você, cara, um retorno excepcional, subiu 300%, são 3 ações que podem ter caído 100% e Uhum. vão ser compensadas. Né? Exato.